Ô, Amanda, Oi. eu fiz alguns desenhos, mas eu não consegui, eu não sei salvar direito lá e te enviar. Tá. Depois eu mostro aqui, então. Tem como eu compartilhar a tela para você ver que jeito que tá, para você me dar uma luz? Tem sim. Quer ver? Deixa eu parar a minha aqui. Pode compartilhar a sua primeiro. No cantinho direito aí, inferior, se você passar o mouse, isto. Aqui, esse aqui é um dos que eu fiz, aí eu tenho mais. Se eu entrar aqui, ó, como é que eu abrir, né? Isso. Não, vixe, agora travou. Aqui, ó, tem esses desenhos que eu até salvei com outros nomes, ó. Tá. O que é esse aqui? Esse aqui não é nada. Aqui, desenho 1, tem esse. E eu acho que tinha eu fiz o outro também, mas aí eu não sei enviar isso aqui. É Tá. esse, né, que tava precisando, Isso. e agora eu não sei onde que tá o outro. Você tem que sempre lembrar aonde que você está salvando dentro dos arquivos, sabe? Porque vai ser assim, ó, por exemplo. Você consegue abrir. Se você clicar no abrir ali, clica no abrir do cantinho esquerdo. Isso. Aí você consegue selecionar a pasta que tá os seus desenhos. Então você sempre tem que decorar onde você colocou ele, tá? Para abrir é assim, você vai, acha a pasta, se você quiser voltar uma pasta anterior, ali do lado direito daquela setinha para trás, sobe um pouquinho. Aqui? Isso. Do lado daquela setinha, ó, tem uma pastinha amarela. Isso. Clica aí. Ó, quando você clica aí, você volta uma pasta para trás. Ah, mas eu acho que está salvando tudo dentro dessa pasta aqui, ó. Só que eu não sei cadê o outro. Eu não sei se eu salvei, então. É, Eu abri os dois, velho. pode ser. E Mas aí, aqui ó. não tem como fazer subpasta e deixar tudo num arquivo só? Não, cada aba dessa é um arquivo. Então, não tem como eu criar tudo subpasta aqui, ó, vamos supor, e deixar tudo salvo aqui ou não? Cada pasta dessa é um arquivo. Cada pasta é um arquivo. Mesmo se eu abrir, esse aqui vai ser um, esse aqui vai ser outro e tal, e tal, e tal. Isso. Ah, entendi. Mas eu não tô achando aqui. Aí, ó, pra você ver que eu não consegui salvar o 3 porque eu pus nome 3 e eu fiz ele aqui, ó, mas agora não tem nada aqui não, né? Não. Quer ver? Para a gente saber se tem desenho aí nesse arquivo, você vai lá na tua tela direita, lá no mouse lá na direita. Tá vendo que tem umas opções aqui para. Não, embaixo. Pode descer um pouquinho. Sobe um pouquinho. Esse Aqui. retângulozinho, isso, transparente. Aí tem um zoom estendido aí, ó. Que é esse xizinho com uma lupinha. Isso. Não Quando tem você nada. clica. Não tem nada, não. Porque quando você clica aí, aparece a área de trabalho inteira com todos os desenhos que teria que ter. Então, realmente aí aconteceu alguma Ah, então coisa. eu não salvei. Vamos tentar uma outra coisa ali? Vai que aconteceu um problema também. Sabe lá nas camadas? Aqui? Sobe mais. Tem as propriedades de camada. Aqui nas. Desce. Isso. Tá vendo? Propriedades de camada. Aí tem essa caixinha, a de cima, que tem uma setinha no finalzinho. Essa. A de cima. Isso. Clica aí. Nessa branca? Isso. Pode clicar. Aí, ó, quando você clica nessa caixinha, nessa barrinha comprida, aparece todas as camadas que você fez. E aí, caso você tivesse desenhado em alguma outra camada e ela tivesse desligada, poderia ser que seu desenho não estivesse aparecendo por isso, tá? Entendi. Mas nesse caso aí, ó, você só tem uma camada, que é a camada 0, e ela tá ligada, porque aquela lâmpadazinha tá amarela. Aqui. Tá? Isso. Então, quer dizer que realmente não tem desenho nesse aí. Caramba, eu salvei, eu fui lá nos exercícios, fiz tudo e salvei, mas eu não salvei. Eu salvei, mas não salvei, porque só tá esse, né? Esse era um dos que era para fazer. Isso.
Isso aí. Aí, para você voltar na área de trabalho dele, é porque você está no layout. Aí, lá embaixo, na esquerda... Isso, aqui, ó. Isso, você tem que voltar para o modelo. Aí depois você explica para todo mundo aí como é que eu salvo direito e como é que eu salvo na pasta e depois envia para você, ou se todas as aulas a gente consegue acompanhar por esse, sei lá. No Classroom? Eu não sei, lá eu não consegui enviar nada lá, nem mexer direito lá eu consegui. Tá, eu faço um exemplo aqui e Eu acho que mostro tá todo mundo depois. com dificuldade também. Tá bom. Ou todo mundo te enviou, não sei se é só eu, desculpa. Alguns, acho que tá faltando gente ainda que não enviou, mas bastante gente já me enviou os exercícios. Então é eu mesmo. Tá? Mas eu abro ali depois também e dou o exemplo do meu desenho, tá? São quantos que era para ter enviado igual esse aqui? Eu acho que tem 3. Acho que são 3. Então, tem aqui, até aquele outro que eu fiz na aula lá, que eu fiz, nossa. Isso. É rapidinho faz, né? Porque é muito rápido. É rapidinho faz. Aí depois Beleza, vocês me obrigado. enviam. Tá bom? Beleza. Então, eu vou compartilhar a minha aqui agora. Ô, Amanda, deixa eu tirar uma dúvida com você. Lá, eu enviei uma atividade lá pelo Google Classroom mesmo, e aí quando aparece devolvido, quer dizer que você já lançou a nota? Não, quer dizer que vocês me entregaram o exercício. É como se eu postei a atividade e vocês me devolveram ela. Aí, no caso, quando você corrigir, vai aparecer lá ou você que vai falar pra gente por fora mesmo? Vai aparecer lá, eu coloco a nota no cantinho lá e aparece. Ah, ok, então. Tá? Obrigada. Aí, de nada. Aí eu vou colocar lá e também depois eu coloco no portal da faculdade também. Tá bom? Tá gravando? Beleza. Tá dando pra ver o slide? Recado para você que é fotógrafo, precisa aprender a filmar. Sim. Ok. Então, vamos lá. Na outra aula, né, na última aula que eu dei para vocês, eu tinha ensinado vocês a jogar coordenadas absolutas, né? A fazer um desenho utilizando coordenadas absolutas. Hoje, a gente vai dar sequência em desenhos com coordenadas, né? Vamos aprender hoje coordenadas relativas e coordenadas polares, tá? Opa, peraí que tá na tela de cá. Então, esse aqui foi o desenho da outra aula, que a gente desenhou com coordenadas absolutas. Então, só para lembrar rapidinho, né, que o meu ponto de coordenadas são esses aqui, ó, 0, 0, 40, 0, 40, 10. Então, significa que, por exemplo, nesse 40, 10, o 40 é o valor do eixo X e o 10 é o valor do eixo Y. Então, fica X, Y. Né? Então, o primeiro aqui, ó, seria 0, 0, né? Seria esse primeiro pontinho aqui. Então, ele está na coordenada 0, 0. Depois, 40, 0, que seria esse ponto aqui, ó. 40 de x, né? E 0 de y. Então, esse é o absoluta. O relativo, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, a gente desenha especificando as distâncias de cada ponto em relação ao último ponto. E ela pode ser cartesiana ou polar. Então, a primeira aqui vai ser coordenada relativa cartesiana. Né? O AutoCAD, como que ele entende o jeito que eu vou jogar essa coordenada? Colocando este códigozinho aqui, ó, que é o arroba. Então, eu vou utilizar o símbolo arroba antes do par coordenado. Então, arroba, mais ou menos, o valor do eixo X, vírgula, né? No AutoCAD, quando a gente aperta a vírgula, ele passa para o outro eixo, mais ou menos o valor do eixo Y. Esse mais ou menos, ele vai significar o sentido que a tua linha vai ter que fazer. Então, se eu coloco mais no eixo X, eu estou falando que o sentido que eu quero a minha linha é para a direita. Se eu coloco menos, eu estou falando que o meu sentido vai ser para a esquerda. No Y,
se eu coloco mais, eu tô falando que o meu sentido é para cima, né? Lembrando que o eixo Y é aquele eixo da vertical. E se eu coloco menos, o meu sentido da linha vai ser para baixo. Então, sempre em relação ao meu ponto anterior. Se eu coloco um ponto 0, 0, então, ó, o meu primeiro ponto está em 0, 0. E aí eu faço uma linha aqui de 40 centímetros. Significa, então, que eu teria que jogar no AutoCAD, né? Como ela está na horizontal 40 centímetros do primeiro ponto aqui, né? Esse aqui seria o primeiro ponto. E esse aqui seria o segundo. Então, na horizontal, está 40 de distância. Então, no meu X, seria 40. E seria só 40 ou mais 40, porque eu quero que a linha venha para a direita, tá? E aí seria vírgula 0, porque eles estão no mesmo alinhamento do eixo Y, tá? Agora, se eu tivesse subido um pouquinho, deixa eu fazer com uma outra cor aqui. Vamos supor que meu próximo ponto estivesse aqui, ó. Ele teria 40 também de eixo X, né? Tá no mesmo eixo aqui, ó. Né? E aí, para subir, vamos supor que ele estivesse aqui numa distância, né, de altura, né? Eu acho que eu vou até fazer para o outro lado, né? Porque ele seria, então, em relação ao último ponto. Então, de altura aqui, ó. Né? Vamos colocar aqui a altura que fosse 10. Então, ficaria arroba 40, né? Que eu quero 40 de distância para a direita, vírgula 10, né? Que ele vai subir 10 aqui de altura. E como é para cima, sentido para cima, então o sentido para cima também é positivo. Então, esse par coordenado ficaria arroba 40,10. Agora, se eu estivesse desenhando para baixo, vou fazer um outro desenho aqui para baixo, de laranja. Tivesse o ponto aqui, ó, 10 para baixo. Né, viesse para cá. Seria arroba 40, porque continua os 40 aqui, né, de distância, na horizontal, vírgula, menos 10. Porque agora o sentido aqui, ó, da minha direção, tá vendo, da linha laranja, é para baixo. Então, nisso vocês vão ter que dar uma atençãozinha maior, tá bom? Então, é assim que a gente joga as coordenadas relativas no CAD. Então, arroba, vocês não podem esquecer se eu estiver falando de coordenada relativa. Então, a gente vai fazer um desenhozinho aqui para a gente já ir testando. Eu vou abrir o meu AutoCAD aqui e vou colocar esse desenho aqui do lado. E vou fazer igual na última aula, né? Fazendo junto com vocês. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Já deixei aqui os pontos, né? Para o par coordenado aqui de cada ponto, ó. E aí vocês vão ver que vai estar formando esse desenho que está aqui na minha direita. Vamos só conferir aqui, para vocês entenderem, aonde que está o ponto 1, né? E aonde que é o ponto 2. Para vocês verem como que, para realçar isso de relativo. Vou apagar aqui. O meu ponto 1 está pedindo aqui que eu possa especificar em qualquer lugar da minha tela. Então, era só clicar numa tela. Aí ele clicou aqui embaixo, ó. Ponto 1, pá. Peraí, tá errado aqui. Ponto 1, esse aqui era ponto 11, ele fez errado aqui. Opa. Ponto 1 é o de cima aqui. Ponto 1. Aí, para vir pro ponto 2, ó, que tá aqui na direita, ele teve uma distância na horizontal, certo? E manteve a mesma altura, que seria do eixo Y. Então, vocês podem ver que aqui o meu ponto 2 tá 0,
no Y, né? Porque ele está em linha reta aqui na horizontal, e 50. Porque essa distânciazinha aqui do ponto 1 até o ponto 2 são 50 unidades. Como que eu sei, se eu não tivesse dado esses pontos aqui para vocês, já prontos, como que eu ia saber qual que seria esse valor? Vocês teriam que deduzir através das cotas que estão aqui no desenho, certo? Por exemplo, aqui tem, ó, tá vendo? Aqui do lado direito eu tenho uma cota que tem o valor de 50, ó. Certo? Então, do lado de cá, na esquerda, vai ser 50 também. Por isso que tá esse 50 aqui. Ah, mas por que não tem essa cota do lado de cá? Porque em desenho técnico, a gente tem que evitar colocar cotas desnecessárias. O que a gente chama de cotas desnecessárias? São cotas repetidas. Se eu coloquei ela num lugar e eu consigo entender que outro lugar tem aquele valor, olhando aonde está aquela cota, então se eu repetisse ela em outro lugar, eu estaria colocando cota desnecessária, porque dá para entender que são do mesmo tamanho, tá? Agora, se fossem de tamanhos diferentes, aí teria que ter um valor aqui, certo? Agora, para o ponto 3, ó, vamos ver. No ponto 3, ele vai ter que ser relativo ao ponto 2. Então, de X, ele manteve, né, o mesmo lugar. Ele só mudou o eixo Y, que foi a altura dele aqui. Então, aqui, ponto 3, vocês podem ver que está arroba 0, vírgula, 20. 20 de Y, que é este 20 aqui, que simboliza a altura entre aqueles dois pontos. Alguma dúvida? Para a gente poder jogar lá no CAD? Só de, pelo menos, espacialização do desenho aqui, do slide. Eu tô tentando fazer o meu aqui acompanhando, mas o meu já virou uma seta comprida, reta. Eita! Eu vou fazer o meu aqui também já já. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu ir para o CAD? Se vocês quiserem, eu dou até um tempinho de 5 minutos aí, para vocês fazerem. E aí eu começo daqui, e eu começo depois de 5 minutos. O que vocês preferem? Para ver se vocês se vai sair esse desenho. É melhor. Tá, então vou dar um tempinho para vocês. Tentam fazer aí no CAD, tá? Então primeira coisa, seleciona o comando de linha, especifica o ponto 1, que vai ser em qualquer lugar da tela. E aí o próximo ponto é jogar arroba, é só digitar arroba, o par coordenado, enter. Arroba, par coordenado, enter. E aí ele vai formando o desenho. Então eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês. Deixa eu olhar aqui, 24. Tá, e eu vou ali na cozinha buscar uma água enquanto isso, então. Já tô voltando.
Amanda? Retornei. Amanda? Oi. Então, teria que ter o P12, que seria arroba 0,15? Deixa eu ver aqui se tá faltando número. Quando você chegou no P11, ele parou aqui, né? Peraí. Quando você digitou esse menos 140,0, você parou aqui, né? Isso. Certo. Aí, para terminar, você pode ou clicar com o mouse mesmo, lá, ou apertar C e Enter. Que aí ele fecha automático da onde começou. Deu certo? Aí. Beleza. Alguém não conseguiu? O meu finalzinho aí, eu acho que deu erro no começo por causa do 0,20. Eu saí com 0,50 e ele não casou com 0,20 lá no final. Aí eu casei sozinho. Mas ficou torta aqui, essa Não, linhazinha? tipo assim, ó, eu acho que não tem a final, né? É 140, aí ele começa no 50, e o do 140 para o 50 ali, que era para repetir 20 de novo, não era? 20,0? Não. Quando você chega no último ponto aqui, se você clicar C e Enter, ele já fecha sozinho. Ah, então eu não sabia era fechar, então eu errei. Então. Não, talvez tá certo. Não, aí eu fechei sozinho, eu fechei na mão mesmo. Não, mas aí deu o desenho, ficou assim. Ficou? Ah, então tá certo. Tá tudo certo. Isso aí, gente. Então tá bom. A Letícia falou que o dela também deu certo. Então, vou fazer ali. Vou fazer só para garantir, né? Mas pelo jeito de vocês aí tá tudo ok. Mas para quem for ver então a aula depois, ou para quem está acompanhando agora e não está com o CAD aberto, eu vou fazer aqui para ver como que fica. E é bom também que fica gravado para vocês também quando vocês tiverem dúvida. Então, deixa eu parar a apresentação aqui para eu apresentar o AutoCAD. Apresentar tela inteira. Tá aparecendo na minha tela? Saúde, tá? Amém. Obrigada. Bom, então vamos lá, né? Comando line. E aí eu vou especificar o primeiro ponto em qualquer lugar da tela. Vou escolher qualquer cantinho. Selecionou. Então, vou clicar em qualquer cantinho. Deu clique. Beleza. Aí agora o próximo é o arroba 50,0. Então, arroba. Deixa eu só ocultar aqui. Arroba. Ele tá aparecendo aqui embaixo, né, na barra de comando, o que eu tô digitando. E se eu clicar no F12, ele ativa ali aquela opçãozinha também de ficar a marcação das coordenadas relativas. Então, eu vou deixar daquele jeito ali que talvez fica melhor para vocês enxergarem também. Então, arroba, para acionar o comando de coordenada relativa, 50,0. Dou Enter. Aí tá pequenininho ali, né? Vou dar um zoom, só para chegar mais perto. Opa. Qual que é o próximo? Agora o ponto 3, arroba 0,20.
Depois, arroba menos 60,0. Né? Lembrando ali que o menos 60 é porque do ponto 3 para o ponto 4, a gente fez o movimento da linha para a esquerda, por isso que ele é negativo. Agora o ponto 5, 80,30. Arroba 80,30. Depois 80, menos 30, porque agora eu vou estar fazendo o movimento para baixo. Arroba 80, menos 30. Opa. Depois, menos 60,0. Arroba 0, menos 20. Cinquenta, 0. Zero, 15. Opa, olha lá, eu esqueci de colocar o negativo, ele subiu. Volta. Para voltar, gente, quando vocês errarem, vocês apertam o Ctrl Z, que ele volta um movimento, tá? Arroba 0, menos 15. Menos 15, pronto, agora deu certo, né? Ele foi para baixo. Agora o menos 140 para ir para a esquerda. E 0 para ele manter. E aí aqui, para fechar, ó, que era o que vocês estavam me perguntando, eu posso ir com o mouse mesmo e fechar, ou eu posso digitar C Enter, que é o close, ele já fecha o polígono que você estiver desenhando, certo? E aí vai ficar assim o nosso desenho. Agora, a gente vai passar para um outro. Eu vou dar um outro desenho para vocês fazerem, com coordenada relativa, que vai ser esse aqui. E deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês certinho. Vocês vão executar esse desenho abaixo usando o comando line, com coordenadas cartesianas relativas. E aí, o que vai ser agora a dificuldade aqui para vocês? Vocês vão ter que interpretar esse desenho, certo? Porque aqui, o que eu dei? Distâncias para vocês. E aí, agora eu quero que vocês façam esse desenho com coordenadas relativas, olhando essas medidas aqui, certo? Então, por exemplo, no primeiro ponto aqui, vocês podem escolher qualquer um, né? Porque vocês vão clicar em qualquer canto da tela, mas vamos supor que o primeiro ponto fosse aqui, ó. Vou fazer um pontinho azul aqui, certo? Então, para a gente vir aqui agora para o ponto 2, né, que vai ser aqui... Eu vou pintar ele de outra cor. Esse verdinho, ó. Como que ficaria a minha coordenada? Né, de P1, vou colocar aqui para P2. Ou só ponto 2 também. Arroba, vamos ver, quero que vocês me respondam. Qual que vocês acham que seria o comando de coordenada que eu teria que jogar para eu poder fazer o meu pontinho verde ali, que seria o meu segundo ponto? O do verde pro 20 lá? Do azul pro verde. Ah, do azul pro verde é 0,10, não é? Tem o 0 e tem o 10, só que aí você tem que acertar a ordem. Então, eu acho que é 0,10. Deixa eu ver, alguém respondeu aqui no chat. O Fernando falou 10,0, mas 10,0. Alguém mais quer falar o que acha? Acho que é 0,10, porque vai partir do ponto 0 para 10, sei lá. Vamos ver se mais alguém vai
Dá um palpite. Vamos lá, gente. Mais um aí. Eu acho que é 10 e 0 também. Uhum. Então, a resposta é 10 e 0. 10,0. Por quê? Porque o eixo X é esse da horizontal, então ele é o primeiro número que vem aqui. E depois da vírgula seria o eixo Y. Então, como ele não teve medida de altura, né? Tipo, ele não foi nem para cima nem para baixo, ele manteve na mesma linha, na mesma horizontal, então o eixo Y é 0, tá? E o 10, que é essa distância aqui de um ponto para o outro mesmo do eixo X. Agora, se a gente fosse para o ponto 3, né, mantendo a sequência ali, ó, quanto que vocês acham que seria? É 20/20, não é? Mais alguém? Eu dou um suspensezinho só para fazer um drama. A Débora também acha que é 20/20. Então, galerinha, para esse ponto 3, o que seria o ponto 3 ali, vocês acertaram. 20. Não, mentira, vocês erraram. Vocês erraram por quê? O X seria 20. Tá? A primeira parte vocês acertou. Mas o outro 20, ele tem que ser menos 20. Ah, porque é para baixo. Porque a nossa linha está indo para baixo. Tá? Então foi só por um sinalzinho aí, e aí o desenho de vocês ia subir, ia fazer essa linha para cima. Certo? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse desenho aqui. Pode ser no mesmo arquivo, tá? Vocês podem fazer aqui do lado, ó. Pega a linha, clica aqui do lado e vocês podem ir fazendo, certo? Deixa eu colocar o slide aqui para vocês. Um tempinho aí para vocês fazerem. Se eu não me enganei ali, eu acho que vai até o ponto 16. Deixa eu contar de novo. Isso.
Estão indo bem? Sim. Ai, que bom. Aí, lembrando também, meninos, ó, que aqui vai ter um 12,5, né? E no AutoCAD, você tem que digitar 12,5. Eu tô preenchendo as coordenadas aqui, mas eu tô indo devagarinho, porque aí dá tempo de vocês irem raciocinando, tentando fazer, e depois vocês olham aqui e só vão conferindo, tá? Acabei. Aê, deu certo? Saiu esse desenho, essa forma? Igualzinho. Aí, ó. Aí sim. Bom, então eu vou usar você como referência de que acabou para eu terminar de colocar os pontinhos ali, né? Estou no ponto 7, que eu desci 25. Então agora é menos. Meio. No ponto 8. Opa, é isso mesmo. Vou dar um espacinho aqui para ficar tudo normal, né? Bonitinho. Ponto 9. Onde eu parei, né? Tá.
Para finalizar, C mais Enter. Alguém mais aí conseguiu fazer? Além do Matheus? Sim, Fernando também. E deu certinho, né, gente? Aí, o que eu quero explicar para vocês? Se eu desse esse desenho, a Letícia também, se eu desse esse desenho aqui e não falasse para vocês usar coordenadas relativas e desenhasse do jeito que vocês achassem que fosse, tipo assim, na mão, né? Pode até ser na mão mesmo, de verdade, com um lápis. Vocês não iam conseguir desenhar. Por quê? Porque a gente não teria essa distância aqui, né? Deixa eu circular aqui. Porque, por exemplo, quando a gente fosse descer aqui, ó, né, essa linhazinha aqui, inclinada, a gente não teria o valor dessa distância e nem o ângulo de inclinação que essa linha está fazendo. Então, por isso que a gente usa coordenada relativa. A coordenada relativa é quando não temos a distância da linha inclinada que nós estamos desenhando e nem o ângulo de inclinação dela, certo? Mas a gente sabe a quanto de distância do lugar que a gente quer que ela esteja, certo? Então, isso aqui é coordenada relativa cartesiana. Agora a gente vai para a coordenada relativa polar. Deixa eu clicar no salvar aqui, que aí já fica salvo esses pontinhos para vocês. Se eu chamo de polar, eu estou falando em ângulo. Tá? Tudo que vocês verem por aí na engenharia que fala polar, vai ter um ângulozinho no meio. Então, a gente vai precisar de 2 parâmetros também, porque a gente está falando de coordenada, né? Coordenadas são pares. E um deles vai ser a distância. Deixa eu ver se eu clicar aqui, ele vai. Então, um deles vai ter o arroba, né? Porque a arroba é para chamar a coordenada relativa. Vai ter um valor de distância, que aí vai ser o comprimento mesmo daquela linha. Né? E aí vocês vão ter que colocar um símbolo de menor, né? Aquele símbolozinho do teclado que simboliza o menor da matemática. Porque quando eu coloco esse símbolozinho, eu tô chamando um ângulo. Se eu não coloco esse símbolo e só coloco a vírgula, ele vai entender que eu tô chamando coordenada cartesiana. E quando eu coloco esse símbolo aqui, ele vai entender que eu vou dar um ângulo para ele. Né? Então, vai, por exemplo, nesse comprimento aqui, ó, vamos supor que essa linha tracejada aqui, ela tivesse 35 de distância, né? Então, vamos colocar 35 metros. E o meu ângulo de inclinação, lembrando que no AutoCAD, vou até pintar de outra cor, ele entende que o eixo de rotação no AutoCAD, ele começa com 0 graus aqui na horizontal, tá? Se eu subir a linha em linha reta, utilizando o ortogonal, ele me dá um ângulo de 90, né? Aí se eu vier na horizontal para a esquerda é 180, e aqui para sul, né, para baixo, 270 graus. Então, aqui a gente faz esse movimento anti-horário aqui, ó, o giro de ângulo, né, de inclinação, o AutoCAD entende dessa forma. Então, sempre no sentido anti-horário, partindo daqui da horizontal, o 0. Certo? Deixa eu ver aqui o que mais que eu ia colocar. Então, nesse exemplo aqui, vamos colocar que esse ângulo fosse 45 graus, né? Que está aparecendo aqui nesse gráfico. 45 graus. Então, eu tenho uma linha de comprimento 35 metros que está fazendo um ângulo de 45 em relação a esse meu eixo horizontal. Então, o jeito que eu ia digitar no AutoCAD seria o arroba 35 menor que 45. E aí eu dou Enter. Mais Enter. Certo?
Aqui a gente não vai precisar de colocar positivo e negativo, porque eu vou ter o ângulo de inclinação, né? Então, por exemplo, se eu fizesse uma linha ao contrário aqui, ela seria o quê? Vamos olhar aqui, ó. Né? Em relação ao eixo horizontal, se esse eixo horizontal aqui é 180, e a de cima aqui tá me falando que o ângulo era 45, então aqui embaixo também, né, esse valorzinho verde aqui seria 45. Só que na hora que eu fosse jogar no CAD, eu tenho que levar em consideração partindo do eixo zero. Então o valor que eu tenho que jogar lá seria esse amarelo. Certo? Então o verde é 45, mais o amarelo seria o 180 mais 45. Então o valor que eu teria que jogar, se eu fosse fazer essa linha roxa, né, seria arroba 35 menor que 180 mais 45, tá? 225. Então, se a minha linha fosse nessa direção aqui, né? Certo? Então, agora o próximo desenho que nós vamos tentar fazer vai ser esse. E aí, ó, eu já coloquei aqui também umas coordenadas para vocês fazerem. Esse vai ser o nosso último desenho de hoje. E aí eu vou deixar atividades para vocês fazerem amanhã, tá? Mas aí eu posto ela amanhã. Vou deixar uma listinha para vocês com alguns desenhos, igual a gente fez esse último agora. Mas só que aí vai ter, além do relativo cartesiano, aí eu vou deixar com desenhos também de coordenadas polares, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui e entender como que está funcionando esses pontos nossos aqui. Né? Cadê aqui meu mouse? Então, necessita do comprimento de distância. Então, vocês podem ver que, por exemplo, essa linha que está inclinada aqui, ó, né, eu tenho a distância dela aqui, que é 20. Então, do ponto 1 aqui para o ponto 2, ele agora me dá o valor, o comprimento dessa linha, que é 20. Então, arroba 20. Menor que... Agora vem um negócio que vocês também vão ter que prestar atenção. 315. Só que o valor que eu dei aqui, ó, né, o ângulo que eu dei aqui para vocês nesse desenho, tá escrito, né, 135 a cota. Ô, Amanda. Oi. Desculpa atrapalhar. Esse menor aí, você pode ter explicado aí, pode ser que eu engoli bola aqui. Aonde que é que eu vou achar esse símbolo aí? É aqui no teclado, ó, do lado do M, na direita do M, da letra M. Ah, tem... beleza, obrigado. Tá? Aí, para acionar ele, tem que segurar o Shift. O Shift. Obrigado, desculpa. Nada, que isso. Então, acionou o menorzinho aqui, esse símbolo, né? Aí vai colocar o valor do ângulo, que é, nesse caso, 315. Só que aqui, vocês podem ver que tá 135. Mas por que aqui tá 315? Eu não errei, eu não troquei número, tá? Porque aqui, ó, eu tô levando em consideração o ângulo desta linha aqui, que tá para cima. Deixa eu pegar o apontador aqui, senão não dá para enxergar. Eu tô levando em consideração essa linha aqui, que tá para cima. Vai ser o ângulo de inclinação dessa linha com a nossa linha do ponto 2, né, que vai para o ponto 2. Então, essa abertura tem 135. Só que o que eu quero é jogar o ângulo que eu preciso para a coordenada. Então, para isso, eu tenho que lembrar que... Deixa eu ver uma outra cor para fazer ali. Que vou fazer uma linha horizontal, né? Que o meu ângulo, ele parte dessa linha azul, que é o 0 grau. E aí, ele vai fazer este movimento, ó. Né? Lembrando que ele é sentido anti-horário. Até encostar aqui na linha. Então, sabendo que eu tenho essa linha aqui de 135 graus, né, esse ângulo aqui de 135 graus, eu preciso achar quanto que dá essa volta toda no sentido anti-horário. Certo? E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que descobrir
quanto que dá esse restinho aqui, ó. Que eu tô pintando de laranja. Porque se eu souber quanto que dá esse restinho, eu consigo subtrair de 360 e aí me dá esse valor aqui, ó, né, que seria essa linha azul toda. Então, se aqui a gente tem 135 no total, e eu sei que da linha azul até aqui nessa linha que já estava feita é 90, né, porque isso é regra, né, que daqui da linha da ponta azul até chegar aqui em cima, dá 90 graus. Então, se aqui ele falou que a abertura toda tem 135 menos 90, sobra 45, certo? Então, se essa linha amarela aqui, se esse ângulo amarelo tem 45 graus, então, se eu subtrair de 360, porque aqui também, né, na hora que chega nessa linha aqui também é igual a 360. Né, para dar o giro completo. Então, se eu sei que esse restinho aqui é 45, né, porque eu tirei os 90 daqui do primeiro quadrante, me sobrou o quê? 360 menos 45, que aí eu acho o ângulo azul aqui, que é o ângulo que eu preciso para jogar na coordenada polar. Eu vou até mudar a cor aqui, para vocês não confundirem, que eu preciso agora achar essa aqui. Então, 360 menos 45 dá 315. Certo? Conseguiram entender? Será que eu fui clara? Talvez Amanda, eu possa ter. Oi. pode jogar um número negativo aí no ângulo? Não. Porque às vezes o AutoCAD ele não vai entender. Tem AutoCAD que dá. Se você jogar negativo, ele entende. Mas tem uns que dá pau. Ok. Tá? Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Esses exercícios que a gente está fazendo agora, a gente vai te mandar? Vai. Então salva ele aí, gente. Vocês vão me mandar. Eu vou abrir um coisinha de mandar exercício daqui a pouquinho e aí eu vou até já mandar um para vocês verem como que faz lá, para vocês não terem dúvidas. Aí pode ser todos os desenhos na mesma página. Pode? Uhum, pode. Okay. Tudo, esses 3 aí na mesma área de trabalho. Aqui, gente, ó, vai ter um ângulo de 120 também, ó, no ponto 5, né? Que se a gente olhar aqui no nosso ponto 5, ó, ele tá 240. Pelo mesmo motivo, tá? Se eu fizer aqui a regrinha, né, dos 90 graus, ó, aqui eu vou ter um ângulo de 90. Então, se aqui tem 120 e eu tiro esses 90, me sobrou de cá quanto? Aí aqui de amarelinho me sobrou 30, certo? E aí, como eu sei que falta um restantezinho aqui, ó, porque eu tenho que lembrar que o meu ângulo ele tem que partir do zero, se aqui é 30, então aqui sobrou 60, né, para dar os 90. Então eu somo 60 mais os 120, que dá... Opa, peraí que eu já errei até o ângulo aqui, ó, daí esse não. 180 é o ponto 6 aqui, ó. É no ponto 6, é no de baixo. Que é esse 180 aqui, ó. Então, deu 120 tudo aqui. Jogando a linhazinha que eu sei que é 90, eu entendo que esse lado de cá, amarelinho, tem 30. Então, para bater lá do zero, me falta 60 para dar os 90 completo aqui do primeiro quadrante, né? Então, 60 mais os 120 dá os 180 que eu tenho que jogar aqui. Tá? No ponto 6 aqui, ó. Né? Que eu tô partindo do ponto 5
para poder fazer o ponto 6. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem ele. E aí vocês vão ver se vai sair bonitinho assim. Aí vocês me avisam quando vocês terminarem. Ô, Amanda, Oi. eu fiz 2 vezes. A segunda vez está saindo errado. A parte de baixo está dando maior do que a parte de cima. Ué. A hora que Mas- eu dou o comando 25 menor do que 180, a parte de baixo ficou maior do que a parte de cima. Posso compartilhar a tela para você ver? Pode. Aqui, ó, tá menor, maior do que essa, ó. Peraí, que eu vou ter que ver a tua aqui. Deixa eu ver. E pronto, agora eu consigo. Peraí, gente, que eu já volto ali no outro. Deixa eu ver. Então, é que você deve ter errado na hora de digitar alguma coisa. Talvez nesse primeiro aí, Essa você deve ter digitado 20. Como é que eu vejo a medida dela? Você pode Ah, clicar. Tá vendo? 25 menor do que 180, ó. Não. Aquilo lá foi a última coisa que você tinha digitado. Faz o seguinte: clica na barra de comando. Tem uma setinha preta ali no final. Clica nela aí. Que aí eu vejo onde você digitou, tá vendo? Aí ali, ó, você digitou @20 menor que 0. E era 25. Tá vendo? Depois do 20 menor que 315. Isso, esse é o P2. Não, aí tá certo. Aí é o P2. Aqui. Aí no Isso, esse aí era 25. E aqui agora não tem como eu arrumar, não. Não. Aí você teria que voltar. Ou apagar e continuar de lá. Entendi. Entendeu? Isso. Então eu fiz errado, então. Desculpa. Nada, que isso. Então, voltando aqui para a apresentação. O da Letícia deu certo.
Eu acho. Tá parecido com o do slide, Letícia? Sim. Então deve ter dado certo, sim. Aí aqui, gente, ó, se a gente fosse olhar o ponto 3 aqui, por exemplo, para o ponto 4, né? Então seria do ponto 4 aqui. Ele fala que é 300. Como que ele tirou essa medida? Ele tá vendo que tem um ângulo aqui embaixo, né? Ele usou o mesmo 120, porque a medida seria oposta à dessa aqui, né? Então, se eu tinha falado para vocês que aqui tinha dado 60, né? Nessa linhazinha azul que eu tô pintando aqui. Então, ele sabe que aqui também vai ser 60. Porque ele não pode colocar cotas desnecessárias. Então, se ele colocou esse 120 aqui, então quer dizer que aqui também seria 120, né? E assim eu consigo deduzir qual o ângulo que eu tinha que jogar nessa aqui, ó. Então, como é 60, né? 360 menos 60 dá 300. Por isso que aqui no P4 temos 10 menor que 300. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que ainda tem gente terminando, né? Vai ter mais alguma atividade ou já pode salvar? Pode salvar. Essa vai ser a última de hoje. Já podem ir salvando aí. Dando certo aí, Matheus? Ah, minha deu erro aqui no final. Fui tentar fazer com a mão aqui, mas eu vi. Oh, meu Deus do céu. Ó, da Débora também deu certo. Bom, isso aí, galera. E vocês conseguiram entender, né? O sentido do comando, o porquê dos ângulos, a diferença de coordenada polar com relativo cartesiano. Eu vou salvar aqui o meu agora para eu poder mostrar para vocês, para enviar lá no Classroom, tá? Peraí só um pouquinho. Tá, enquanto isso eu vou fazer o coisinho aqui do Classroom para vocês enviarem lá daqui a pouco. Pera aí. Cadê aqui, meu?
Foi meio na mão, mas fiz. Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu vou criando atividade aqui já no Classroom. A gente pode chamar ela de exercício 4. Exercício 4. Cartesianos e polares. Tá explicando. Hoje é dia 27, tá? Beleza. Então, ó, eu vou parar a apresentação aqui e vou salvar o meu. Tá? Vou mostrar aqui como é que salva, bonitinho, de novo, e como que eu vou colocar lá no portal. Ó, faz conta que o meu tá com os 3 desenhos aqui, tá? Eu vou clicar no meu azinho vermelho ali, venho em salvar como, né, que é o Save As. Posso clicar em cima dele mesmo, do Save As, ou... Opa, peraí que minha mãozinha foi mais rápida. Ou se eu passar o mouse aqui, eu escolho o Drawing, tá? Mas se eu clicar em cima do Save As direto aqui, também dá certo. Aí eu escolho a pasta que eu quero. Aí eu posso clicar para abrir as opções aqui de pastas, ó. Eu vou colocar no HD aqui, documentos, ó, libertas, desenho técnico digital. Vou dar um nome aqui para o meu exercício aqui embaixo. Exercício. Para mim, não tem problema se vocês deixarem o tipo do arquivo, o que já tiver aí, tá? Mas só lembrando que quem tiver um CAD mais antigo, não abre arquivos do tipo mais novo, tá? Mas para mim, vocês podem mandar que eu tenho 2020, então eu consigo abrir o de todo mundo. Então, vou salvar aqui, ó, em desenho técnico digital, exercício 4. Pronto. Salvou. Ele tá lá. Agora, eu vou entrar aqui na disciplina, né? Venho em atividades. Aí vai estar aqui o tópico do dia de hoje. Eu vou colocar o slide, aquele slidezinho com as coordenadas aqui também. Então, aqui, ó, exercício 4, coordenadas relativas cartesianas. Aí eu vou clicar nela, vai aparecer o ver atividade aqui, ó. Quando vocês clicarem em ver atividade, vocês vão adicionar o trabalho de vocês nesse canto aqui, ó, seus trabalhos. Vai clicar em adicionar. Aí vocês vão em arquivo. Aí ele vai abrir a pastinha do Google Drive. Aí vocês podem vir aqui em upload, tá? Porque o upload é porque vocês vão carregar o arquivo aqui para mim. Browse. E aí aqui no browse, ó. Eita, garganta. Browse. A gente vai procurar a pasta que tá. Então, eu tinha colocado lá na pasta dos meus documentos, libertas, desenho técnico digital, e ele tá aqui embaixo, ó, exercício 4. E vou em abrir. Aí ele vai carregar aqui a barrinha. Pronto. Carregou o arquivo aqui, ele vai abrir a minha opção de entregar. Se tiver mais arquivo para vocês me mandar, né, por exemplo, às vezes, talvez, tenha algum exercício que tenha mais de um arquivo. Né? Dá para vocês me mandar mais de um arquivo de uma vez também. Então, anexei o meu arquivo ali, vou clicar em entregar. Entregar atividade? Entregar. Pronto.
Aí vai aparecer escrito aqui em cima, devolvido, quer dizer que vocês devolveram a atividade para mim. E aí, caso alguém queira cancelar o envio, vai clicar em cancelar envio, mas não cancela não, gente, pelo amor de Deus. Deixa assim o arquivo, tá? Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, pode digitar aqui nos comentários particulares, que só eu vou ver. Certo? Aqui nos comentários da turma, fica comentário para a turma inteira. E aqui já está enviado. Pronto. Aí, galerinha, eu vou voltar para cá. Agora eu vou entrar no meu aqui, só para mostrar para vocês. Ô, Amanda. Oi. Eu tava olhando os meus arquivos que eu já salvei ali. Ele tem alguns arquivos que tá escrito back. O que é isso? Ah, será que tu tá em inglês? Não, o meu tá em português. Aí eu tenho alguns arquivos que tá em AutoCAD. Tem uns que tá escrito back. Será que é uma cópia, alguma coisa assim? Ah, ele tá em branquinho, assim? É, tá tudo branco os Ah, meus. tá, é uma extensãozinha, mas aí você vai pegar o que tá escrito, que a extensão é o DWG mesmo. Ah, então eu vou até apagar isso aqui, senão eu vou confundir. É. Ele Beleza. pode ser um arquivo de segurança, assim, que ele tenha criado. Uhum. Tá? Eu não tô conseguindo entrar no meu aqui. Ah, vou ter que fazer login, depois eu faço, então. O que eu ia mostrar para vocês era como que ficava lá na atividade para mim. Mas aqui, ó, aí quando vocês clicarem, se tiver escrito devolvido, quer dizer que vocês já me enviaram esse arquivo. E aí, se quiser ver de novo, só clicar em atividade, que aí vai estar aqui. Certo? Aí, depois, deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, quando tá pendente assim, ó, é que é alguma atividade que vocês não me entregaram, tá? Se tiver escrito pendente. E os que tiverem escrito devolvido é que vocês já me entregaram. E aí, quando eu colocar a nota, vai aparecer para vocês também. Certo, galerinha? Certo. Deixa eu ver o que o Fernando perguntou aqui. Se tem que mandar nesse exercício 4 os 3 desenhos dessa aula? Isso, são esses 3 mesmo. Tá? Então, por hoje é isso. Aí amanhã eu vou colocar lá no Classroom exercícios de coordenada cartesiana e polar para vocês fazerem, tá bom? A Débora já mandou. Tá ótimo. Obrigado, galerinha. Fiquem com Deus. Boa noite.